Olá, eu sou Lília Almeida Cordeiro, sou graduada em Licenciatura em História na UEPG e agora faço parte do programa de pós-graduação do mestrado, aqui da UEPG também. Faço parte da linha de pesquisa de instituições e sujeitos, saberes e práticas. O meu orientador é o professor Luiz Fernando Serri e o meu trabalho é o uso dos conhecimentos históricos como argumento de legitimidade nas interações e debate em redes sociais. A ideia do trabalho surge a partir da percepção da democratização da internet e do acesso à rede social, que acontece muito fortemente a partir do ano de 2010, 2011, que é quando as pessoas têm um acesso maior às redes sociais, principalmente ao Facebook, que surge no Brasil como uma onda em que todos, ou a maioria das pessoas, tem um perfil na rede social. O Facebook ele se consolida como uma rede social e como um espaço de sociabilidade, porque a pessoa interage individualmente com ela, com as postagens dela e com as coisas que ela se identifica, e socialmente com as pessoas que interagem com o conteúdo que ela posta. E esse processo transforma um movimento de formação de conhecimento. Para nós historiadores, é interessante olhar o Facebook ou olhar a rede social como um espaço de formação de conhecimento e investigar cientificamente o processo em que isso está envolvido. Para o Darton, as pessoas, quando elas escrevem ou quando elas se posicionam acerca de algum conteúdo ou de algum assunto, elas estão fazendo um registro do pensamento daquele momento, do pensamento do contexto daquela época. E para isso, compreender que hoje a rede social funciona como um espaço em que as pessoas interagem entre si, interagem em formação de conhecimento e ainda assim fazem um registro do pensamento histórico delas naquele momento, se transforma num espaço em que não é só uma sociabilidade, ela é um espaço científico de leitura do momento histórico e do processo histórico envolvido. Historiograficamente, é necessário olhar para as redes sociais como uma fonte de comportamento histórico, como uma fonte do comportamento humano histórico. A partir de leituras e busca de literatura a respeito, eu me deparei com uma pesquisa sobre redes sociais, desenvolvida pelo Mozilla Firefox, que tem acesso quase como um censo do Mozilla, em que para 53% dos brasileiros hoje, atualmente, essa pesquisa foi realizada em 2015, mas ela ainda funciona como um parâmetro, ela demonstra nos dados que para 53% dos brasileiros não existe outra fonte de informação na internet que não o Facebook. As pessoas não consideram o Google como site de busca ou o YouTube com milhões de vídeos de youtubers e tudo mais. Para essas pessoas, 53% do brasileiro hoje entende que o Facebook é a única fonte de informação dentro da internet. Então, se essas pessoas estão interagindo e esse espaço de sociabilidade está funcionando como um lugar em que elas buscam conhecimento, então a gente precisa analisar essa fonte. A gente precisa olhar como o Facebook está veiculando as informações. A partir desse ponto, eu busquei desenvolver um conceito de cultura histórica. Cultura histórica é um conceito que o Riesen trabalha muito, o autor, trabalha muito, e ele funciona como uma forma cíclica, em que a cultura histórica é formada por todo o espaço de relacionamento com tudo o que o indivíduo se relaciona, não só com as pessoas, mas com o conhecimento, com televisão, com a própria rede social. Então, tudo o que o ser humano interage busca a formação da cultura histórica. A cultura histórica, por si só, então, ajuda na formação de identidade. Como eu me percebo, como eu quero que as pessoas me percebam, como eu me posiciono, com o que eu me identifico.
A partir desse momento, eu começo a me mostrar para o mundo, para como eu leio esse mundo. E essa leitura do mundo, da visão de mundo, seria a consciência histórica. Então, a cultura histórica forma a identidade, participa, colabora na formação de identidade e participa e colabora na formação de consciência histórica. A consciência histórica e a identidade funcionam como formadora da cultura histórica, que é esse círculo de sociabilidade em que o ser humano, em que o indivíduo se encontra. Para isso, eu usei também conceitos do Hall, de identidade, e do Bauman, dessa modernidade líquida, em que as pessoas, ao mesmo tempo que se identificam com algo, já não se identificam mais. E isso fica muito aparente nas redes sociais, porque a partir do momento que eu não concordo mais com uma página, com o conteúdo de uma página, eu descurto, entre aspas, e não estou mais vinculada àquele conhecimento, eu não estou mais vinculada àquele conteúdo. Então, essa forma de leitura da sociedade também é importante para mim no processo de formação do meu trabalho. A problemática do trabalho, como eu busco compreender um pouco mais historicamente as redes sociais, que tipo de uso dos argumentos históricos estão sendo feitos para legitimar os discursos que eu percebo. Como uma rede de sociabilidade, como uma rede de interação, de posicionamento de opinião, formação de opinião e mesmo defesa da minha opinião, que tipo de discurso eu estou fazendo para legitimar o que eu acredito? Eu acredito como uma identidade minha, eu acredito como parte da minha cultura histórica, mas como eu estou defendendo o que eu acredito? Eu uso um argumento histórico, eu uso algo científico que comprove que o que eu estou falando não é uma bobagem. É nesse sentido que eu busco. Que tipo de formas, qual a forma eu estou usando para que os meus argumentos históricos, né, o uso do meu argumento histórico, apareça na legitimidade do meu discurso. Não só falo meu, mas no sentido geral, né? Eu estou procurando uma leitura da rede social, mas eu me intero porque eu faço parte dessa rede. Eu também tenho meu perfil no Facebook, eu também tenho as páginas que eu curto. Então, assim, eu tenho um trabalho de afastamento do meu objeto, mas eu me entendo como parte do processo histórico que envolve a rede social e que envolve a interação com a internet e que envolve o meu próprio gosto pelas redes sociais. Para isso, eu faço um trabalho de fontes, um trabalho de busca de fontes, escolha de fontes, não só em páginas que eu curto, mas em páginas no geral, em que eu busco e percebo esses usos dos argumentos históricos, mas utilizando um conceito do Williams, do Raymond Williams, de não me afastar da rede, porque eu faço parte da rede, eu faço parte do século que utiliza a rede. Então, o meu olhar é científico, é historiográfico, porém, eu tenho total consciência de que eu faço parte desse processo, que eu faço parte desse momento histórico. A metodologia, como é um processo de antropologia, entre aspas, porque a partir do momento que eu curto uma página, que eu faço parte daquela página, que eu me posiciono, que eu compartilho e que eu defendo o argumento histórico que eu estou utilizando, eu compreendo isso como uma tribo. Pequenas tribos virtuais, então com um espaço de antropologia. Pode não ser a minha tribo, mas eu consigo compreender que ali existe uma circularidade de informações e existe uma circularidade de um uso de argumentos históricos para legitimar o discurso que está sendo disseminado na minha página. Então, é um processo antropológico.
Mas não tem como olhar como um processo antropológico comum, visto que é um produto virtual, visto que é uma interação que não é real, apesar de ser real. É uma interação por trás de um equipamento tecnológico. Então, para isso, eu utilizei uma metodologia, eu estou utilizando e conhecendo essa metodologia mais profundamente, que é conhecida como etnografia virtual. Justamente por considerar esse conceito de pequenos grupos, pequenas tribos, considerando o conceito do Darton de idioma, né, um idioma comum naquela pequena tribo, mas que também é compreendido no todo, apesar de não ser um movimento específico que se expande. E nesse movimento de etnografia virtual, por ser uma fonte nova. Se é uma fonte nova, necessita de uma metodologia nova, uma nova forma de ler e compreender esses meandros do processo histórico que está implícito ali. Para isso, eu estou tendo um contato maior com leitura de etnografia virtual, apesar de ser uma coisa muito nova. Estou buscando fazer um curso para conseguir compreender melhor, como um objetivo específico, a metodologia que eu vou usar, porque ela também é uma metodologia muito nova e eu preciso desenvolver isso profundamente. O status da minha pesquisa hoje, ela está em andamento, eu estou no meio do mestrado, né? São 4 semestres, eu terminei 2 e estou em continuidade, então eu ainda estou em processo de escolha de fontes, em processo de desenvolvimento da minha metodologia e em processo de leituras mais aprofundadas do meu quadro teórico, que é um quadro teórico vasto e, ao mesmo tempo, um quadro teórico que não atende especificamente à rede social, visto que é um campo muito novo, um âmbito de leitura muito novo, e não há muita leitura sobre especificamente redes sociais, e principalmente com viés que seja político, ou de posicionamento, ou visão de mundo, ou que o meu trabalho propõe. Porque se eu vou trabalhar com consciência histórica, com cultura histórica, eu também vou trabalhar com essa visão de mundo. Então, para isso, eu estou fazendo um apanhado de leituras que consiga dar uma base forte para o que eu estou propondo. Mas é uma coisa muito nova, então é um processo muito lento. Mas tem caminhado e eu acredito que tem um peso de função social muito importante futuramente para as pessoas compreenderem como o cidadão do século XXI, na década entre 2010 e 2020, que seja, se posicionava diante da situação, o brasileiro principalmente, diante da situação em que ele vivia e como ele interagia para defender o que ele acreditava. É basicamente nesse sentido que a minha pesquisa caminha hoje. Então esse é o andamento da pesquisa até o presente momento. Agradeço a atenção e obrigada.